O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje já nos dá um caminho das ações públicas de Jesus. Nós voltamos ao tempo comum, agora nós estamos vivenciando o 9º domingo do tempo comum, começamos agora. Essa caminhada ao tempo comum representa bastante essa caminhada, essa ação pública de Jesus, é quase como um convite a viver essa experiência, essas catequeses que o Senhor nos propõe durante todo esse tempo. Se a gente viver participando das missas, nós vamos vivendo cada dia, passo a passo, essa certeza de Deus, essa ação de Deus que transforma a humanidade, e quase que para dizer assim, a gente vai aprender no tempo comum a pedagogia de nosso Senhor, como Ele trabalha a sua pedagogia, como é que Ele ensina a comunidade a bem viver, como é que Ele conduz essa comunidade para a meta, e a meta é o Pai, a meta é Deus. Então é um convite que nós agora vamos levar até a festa de Cristo Rei. Nós vamos caminhando, daqui a pouco nós vamos vivenciar, já dentro desse período, nós vamos na próxima semana já celebrar a realidade de Corpus Christi, enfim, nós vamos caminhando nessa pedagogia do Senhor. São as festas agora cristocêntricas que nós vamos viver dentro desse período comum do tempo que nos é proposto. A cor litúrgica é o verde, por isso que o verde impera dentro desta realidade. A gente pode viver essa alegria de Deus que nos dá a esperança. Falando da esperança, o texto da leitura do Evangelho que nós ouvimos vai falar uma coisa que aparentemente parece difícil de conceber, difícil de administrar, né? Por quê? Porque ele diz que tinha um grupo de pessoas importantes, né? Então nós temos ali os fariseus, temos os saduceus, temos os doutores da lei, né? São pessoas importantes, são pessoas sérias, pessoas que têm conhecimento, mas são pessoas que também trazem dentro de si ações mesquinhas, porque o medo de fazer com que as pessoas não sigam é maior do que o testemunho que eles deveriam de dar da palavra de Deus, porque viviam da palavra de Deus, conheciam a palavra de Deus. Quase que para dizer ali, vai falar de uma realidade sociopolítica e religiosa da época, que vai atentar contra Jesus. Eles estão agora com medo da figura de Cristo, né, da presença de Jesus. Por quê? Porque Jesus pode tirar
as pessoas deles. E se Jesus tirar as pessoas deles, como é que eles vão, entre aspas, sobreviver? Então a gente começa a olhar um pouquinho essa realidade. E ali eles vão agora aplicar uma realidade que eles não praticavam, porque sendo saduceus, viviam a lei. Então logo a gente sabe que Deus é maior de qualquer ordem na face da terra. Então eles não pagavam impostos. Eram quase que para dizer, eram isentos de impostos. Não é que eram isentos de impostos, eles não pagavam, né? E assim ficava, porque eles não podiam dar o valor ao governador, dar o valor à administração própria do governo. Então, entregar a Deus. E eles agora colocam Jesus à prova. É lícito ou não pagar o imposto a César? Ah, que interessante a pergunta. Por quê? Jesus Cristo, ele vai ser sábio. Porque se ele falasse, olha, tem que pagar o imposto a César, o que acontece? Eles iam falar para a comunidade judaica que estava seguindo Jesus, que Jesus estava a favor do governo de César, e logo do governo romano, infringindo as normas do governo e do poder judeu, e também do poder de Deus. Poxa vida, iam colocar Jesus em panos, né? em maus lençóis, como a gente fala no popular. Se Jesus Cristo falar, não pagamos o imposto a César, porque somente a Deus, o que Jesus Cristo está fazendo? Negando o governo do Império Romano. Automaticamente, ele seria pego pelo governo romano. Então, colocaram Jesus num checkmate. E agora, o que você faz? Jesus, muito sábio, para dizer assim, nessa realidade, muito sábio, ele vai usar uma pedagogia muito profunda, quase que para dizer assim, me dá uma moeda. E naquele tempo, a esfinge do governo estava na moeda. Se a gente lembra na nossa, isso é mais ou menos no meu tempo, talvez não seja no tempo de vocês que estão aí participando da Santa Missa. No meu tempo, os dinheiros tinham a esfinge daquele que governava. Hoje tem de peixe, tem de leão, tem de um monte de coisa, tem um monte de bicho lá. Mas antigamente era a foto daquele que imperava num governo, uma personalidade também muito importante dentro da dimensão governal, do governo propriamente dito. E ali a gente coloca essa ação. Jesus Cristo olha para uma realidade e diz assim, olha, se você recebe, não é justo você não pagar o imposto, porque o imposto faz parte desta dimensão econômica, sociopolítica dentro desse governo. Então é importante. Faltar com essa corresponsabilidade é infligir também a dimensão daquela realidade de viver a verdade. Lógico que ele também professava uma dimensão de governo justo, não de governo injusto. Mas ele falava assim, para a comunidade. Mas também temos que observar que não podemos dar o homem ao homem, somente para ser escravo do homem, mas o homem deve prestar seu serviço a Deus, porque Deus está acima de todas as coisas. Olha que ação bonita que ele fala. Ele diz assim, eu não quero que você seja escravo do homem pelo homem, ser subordinado por somente uma ação pura e concreta. Você não pode esquecer de Deus. Porque aquele que esquece a Deus e se volta somente a uma realidade temporal, já recebeu a sua recompensa. Agora, aquele que é justo numa ação temporal, é muito mais justo a uma dimensão propriamente dita de mistério. Então, a ação dita a Deus. Então, ser de Deus. A alegria de ser de Deus. Sou de Deus. Então, dar a Deus o que é de Deus. Então, nós somos de Deus. Então, a nossa vida é dada a Deus. Dai a César o que pertence a César. Se é uma dimensão de imposto, vive essa realidade. Mas aqui Jesus nos convida a essa catequese profunda de poder viver dessa certeza de Deus. Eu falo aqui várias vezes e vou repetir muitas vezes nas missas de nossa igreja. Aquela frase de um monge medieval, que não se tem o nome dele, uma frase de um autor anônimo. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, é a alegria que domina. Às vezes na vida a gente fica tão preso
às realidades temporais, aos problemas do cotidiano, gritamos, brigamos, ficamos fixados naquela realidade e esquecemos de Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, não quer dizer que essas realidades sumam. Não, elas estão aí, são fatos. Mas a gente vai ter muito mais discernimento, muito mais clarevidência para resolver as realidades difíceis do nosso cotidiano. Se a gente agradece a Deus, reza, comunga, vive desse mistério com o Senhor, vive essa comunhão, coloca o Senhor em primeira instância de nossa existência, nós conseguimos respirar. Aquele que tira Deus do centro da sua existência, vive a poluição do seu cotidiano. E a poluição do seu cotidiano traz para si malefícios. E a gente vai clamar 2 vezes as coisas ruins. Então, o Senhor hoje nos convida ao quê? Não reclame. Não proclame coisas ruins duplamente para a sua existência. Mas Ele te diz, proclame. Quer dizer, anuncie, viva a felicidade de Deus no teu cotidiano. Logo, quando Deus ocupa o primeiro lugar, é a alegria que domina. Então vamos viver hoje essa alegria de Deus. Ah, Padre, mas tem tanto problema. Eles não vão se dissipar da noite para o dia, estão aí. Mas se eu tiver o equilíbrio, se eu colocar Deus em meio, eu vou conseguir com Deus, em Deus e para Deus, encontrar meios para viver melhor, para amar mais, para servir mais, para ser um com o outro, para fazer isso que nós estamos vivendo agora. Não? Você está diante de uma tela de computador, ou um telefone, né? Um aparelho telefônico, ou mesmo na televisão de sua casa. Você tem toda a liberdade de mudar, de dizer, não quero mais participar dessa missa e tirar. Mas por que fica? Porque eu preciso de Deus. Mas também aí existe esse ato de amor. Olha que ação bonita. E nós também, rezando a Eucaristia, vivemos totalmente essa dimensão do amor dada aos nossos irmãos. Essa é a dinâmica. Por isso que quando Deus ocupa o primeiro lugar, a gente não faz as coisas porque tem que fazer somente. Não fazemos as realidades por uma obrigação, não por uma ação obrigada ali, mas fazemos porque Deus nos amou primeiro. E quando Ele nos ama primeiro, a alegria de estar é maior do que um ofício. Então deixa de ser um serviço, porque senão a gente pode cair nesse grande perigo de sermos funcionários do sagrado. Então deixa de ser um serviço, de uma dimensão de serviço, e passa a ser uma dimensão de missão. Esse serviço também é missionário. Então a alegria de se colocar a serviço do irmão, a alegria de ser amor para o irmão, a alegria de fazer tudo pensando não no seu prestígio, mas na certeza do anúncio, na alegria da comunhão. Essa é a dinâmica importante dentro dessa realidade. Logo, dar a César o que é de César é importante, mas muito mais importante, entregar para Deus o que pertence a Deus. Logo, toda essa Eucaristia é o nosso ato de amor. A tua presença, né? A gente fala assim, mas é uma presença virtual, mas não deixou de ser presença. A tua presença, com a nossa presença, é um grande louvor elevado a Deus. Como incenso que na igreja a gente queima no momento da oração da tarde, louvando e elevando a Deus as nossas preces. Que suba ao Senhor todas as realidades que cremos, tudo aquilo que professamos, tudo que celebramos e as intenções de quem amamos, tudo é colocado no coração de nosso Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.